Nós estamos aqui com o Eduardo do Prado, que é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Goiânia. Uma boa tarde. Boa tarde a todos de casa. E boa tarde também, Antônio Carlos de Lima, advogado do Sindiposto. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Neste momento, qual é o resultado do levantamento do Sindiposto? Em quantos postos está faltando combustível? Nesse momento, 50 postos está faltando combustível, ou etanol, ou gasolina, ou diesel. Imaginamos que por volta das 16 horas, esse número vai aumentar. E a preocupação maior é amanhã, é feriado. Dia de feriado não bombeia combustível. É mesmo porque nós estamos mostrando cenas aéreas aí do drone, da paralisação nas distribuidoras em Senador Canedo, os caminhões aí sem condições de entrar nem sair, né? O senhor está falando que a situação pode se complicar, agora a complicada já está há muito tempo do consumidor. Eu quero inclusive ouvir o vereador. Vereador, o que está errado nessa situação? Porque a gente tem a informação, inclusive levantada pelo PROCON, de que os postos aumentaram a margem de lucro. E todo mundo que a gente pergunta, agora há pouco, o presidente da cooperativa disse que há um cartel aqui em Goiânia. Como é o senhor, como vereador da Comissão de Direitos do Consumidor, como é que vê isso? Onde é que está o erro? Situações que a gente não consegue, logicamente, entender. Até porque se você fizer um preço, uma análise, não de questão tributária, de outras questões, mas a questão do lucro, né, do lucro bruto em relação à margem, logicamente, que os postos pegam na distribuidora e fazem a revenda para o cidadão, você vê uma discrepância fora do comum. Aumentou em 120%. O valor do, por exemplo, vamos colocar o etanol, de julho a novembro, ele aumentou de 24 centavos para 53 centavos, ou seja, mais de 120%. Eu fiz uma comparação com os dados da CPEA, que é da USP, em relação aos preços. Em Goiás, você tem uma margem de lucro aqui em 21,6%. Aí em São Paulo, 15,29%. Ou seja, São Paulo já tem um lucro absoluto ali, e aqui em Goiás eles estão colocando mais de 60% em relação ao que São Paulo está lucrando. E os donos de postos em Goiânia estão querendo ganhar muito mais que no interior, porque nós já fizemos a comparação, na capital é bem superior. Por que isso, Antônio Carlos de Lima? Nesse momento, está uma recomposição de lucros, porque nós tivemos uma guerra de preços há cerca de um mês e o pessoal trabalhou no vermelho. Aí agora estão recuperando esse lucro e com a margem maior do que no interior. O senhor está falando de guerra de preços, sendo que o preço só tem subido? Como é que o senhor explica isso? Há 30 dias atrás teve uma guerra de preços quando estava R$ 3,57, né? Agora estão recompondo Não, mas essa pesquisa disso. veio no mês de junho, não é isso? Ela pega o preço do mês de junho. Então, Exatamente, de junho a novembro. Então essa guerra aí não interferiu desde junho para cá. Não, eu estou dizendo uma guerra que teve entre eles, quando o combustível está R$ 3,57, né? Agora eles estão recompondo o lucro. Não, a gente está perguntando exatamente isso. Por que a margem de lucro aqui em Goiás é a maior do Brasil? Porque o combustível é livre e os comerciantes entendem que aqui deve ter esse lucro e nada impede disso. Então eles não estariam fazendo um aumento abusivo, doutor, o senhor que é defensor do consumidor igual eu, esteve na DECOM, logicamente, no PROCON. Nós somos defensores dos consumidores. O senhor está aposentado como delegado, mas eu acredito que o senhor também defenda a legalidade. Não estaria violando a questão do artigo 39 do CDC, que viola a questão do aumento abusivo injustificado dos lucros, que inclusive é matéria da ação civil pública do Procuradoria do Estado e do PROCON Estado de Goiás. O senhor não observaria que os comerciantes, os donos de postos estariam abusando do poder econômico e prejudicando o consumidor do Estado de Goiás? O próprio PROCON, interferindo aí, fez um levantamento que antes o lucro era de 20 centavos, pulou para 80 centavos até no mês passado. É livre o preço de qualquer produto ou serviço no Brasil. Qualquer comerciante... Quer dizer que vai continuar subindo quanto os donos quiserem? Sem sombra de dúvida. Não tem legislação que impede isso. Mas sem justificativa não seria um abuso no próprio Código de Defesa do Consumidor, que o senhor também é especialista igual eu, não estaria violando o artigo 39 ali, porque eles estão fazendo o quê? Um aumento abusivo sem justificativa. Inclusive, pode sair a qualquer momento, uma liminar que está ali na segunda vara ou na primeira vara da Fazenda Pública, que eu até espero que o Judiciário dê respaldo à Procuradoria do Estado. O senhor vai falar disso aqui, que isso me interessa muito, eu quero até complementar. Então, por isso, o senhor justificaria o preço mais alto da gasolina aqui por conta dessa margem de lucro? Exatamente. Culpa dos donos de posto, então? Não, o comerciante pode ter o lucro que ele quiser. Então, é normal ele ter esse lucro. Vai passar de R$ 5 o litro da gasolina, então? Hã? Vai passar de R$ 5 o litro da gasolina? Não. Chegou no momento que a venda caiu 20%. Então, quando chegou nisso, ontem o Sindiposto lançou uma campanha junto também com os consumidores, tentar refrear
o preço dos combustíveis, né? Nós lançamos outdoors, panfletos. Inclusive falando, a culpa não é nossa, dos donos. Exatamente. Mas o senhor acabou de falar Da que isso é Petrobras. livre, cada um põe o preço que quiser. Da Petrobras, exatamente. Mas cada um põe o preço que quiser, o dono do posto? Sim, cada um põe o preço que quiser. Então Talvez... a culpa é de quem? Hã? A culpa é de quem? Do preço a culpa alto? do preço alto? Não, cada um põe o preço que quiser. Ué. A culpa é dos donos dos postos. Se a Petrobras aumenta, se tem tributo, nós estamos aqui discutindo margem de lucro. Eu não estou discutindo nem o valor que a Petrobras cobra, porque o que ela cobra de São Paulo, de Goiás, é um preço só. Mas o senhor confessou aqui que em relação, o problema que nós estamos tendo do combustível é a margem de lucro que os proprietários de postos, e logicamente o Sindiposto e a própria distribuidora aumenta, porque por causa dessa situação toda, é a margem exorbitante, porque não tem lógica. O Goiás está ganhando 60% além de São Paulo. O que justifica uma margem maior de 60% do lucro de São Paulo, se é que, com certeza lá aluguel Vereador, é mais agora caro? Só discutir também não vai adiantar muita coisa. Para a população que está nos ouvindo agora, em que a Câmara vai interferir para baixar esse valor? Nós fizemos uma audiência pública ontem na Câmara Municipal, logicamente chamando todos os atores desse processo todo. O Sindiposto, infelizmente, não compareceu, e nós demos ali, juntamente com o PROCON, acompanhando essa ação civil pública, que está em trâmite agora na segunda vara da Fazenda Pública, vai sair uma liminar, hoje eu levo só para complementar, em que o magistrado, a qualquer momento, vai determinar que os lucros, né, que estão aí de forma exorbitante, venham que estavam no patamar do mês de julho. Isso vai dar uma diferença no etanol, por exemplo, de 30 centavos. O etanol baixando, logicamente, a gasolina vai baixar, porque aí o consumidor vai ter uma alternativa. Hoje não tem. Então a Câmara foi lá, nós estivemos também lá na Assembleia Legislativa, Jordevar, para quê? Junto com os deputados, onde nós aprovamos uma lei de iniciativa do Ministério Público, todo aumento de impostos agora vão ter que ser justificados para o PROCON Estado de Goiás e para o Ministério Público. Ou seja, nós vamos dificultar o cartel e o alinhamento de preço no Estado de Goiás. Eu queria que o senhor comentasse um levantamento do PROCON, que ele foi divulgado amplamente, dizendo o seguinte, que houve um aumento no preço do etanol por parte dos postos para forçar o consumo da gasolina desde junho para cá. Isso é verdade? Não, não tem como forçar o consumo. O consumidor Sim, é livre, aumenta, ele força. tem a escolha, tem 3 combustíveis, ele pode abastecer o que ele quiser. Não, não pode ser ter um carro a gasolina, a etanol, é só os dois. Se o senhor aumenta o etanol, ele vai para a gasolina. Isso é natural. Alguma, né? Tem o carro Superflex hoje, pode abastecer com etanol que está mais... Mas o etanol está mais de 70%, o consumidor não tem alternativa. Né? Agora, o que o senhor diz da denúncia também de que o Sindiposto pressiona os donos desses estabelecimentos para que alinhem os preços? O Sindiposto não tem posto, né? O Sindiposto é um sindicato que representa a categoria. O senhor tem posto? Não, de forma alguma. Mais alguma coisa, vereador? Não, eu só queria coadunar aqui que nós, quando estávamos na DECOM, eu instaurei a inquérito número 142 de 2015, onde nós indiciamos aqui, tem aqui os números, mais de 74 proprietários de postos. Por quê? Combatemos os cartéis, combatemos o chip nas bombas e combustível adulterado. Por quê? Porque lá ficou claro e evidente o alinhamento. Eles aumentaram sem justificativa de um dia para o outro o preço aqui na cidade de Goiânia. Depois, no outro dia, com a decisão da doutora Zilmene, eles abaixaram de forma linear também. Confessaram a prática criminosa. Infelizmente, o nosso inquérito foi arquivado dia 26 de setembro de 2017, a razão eu não sei porquê, está na 8ª Vara Criminal, se a sua assessoria quiser analisar, e foi desarquivado agora dia 30 de 10 de 2017. Ao meu ver, como delegado de polícia, como vereador, há alinhamento sim. Agora, o senhor não acha que há uma, desculpa interromper, mas há uma descrença muito grande do consumidor, sabendo que o PROCON está acompanhando, a Delegacia do Consumidor acompanhando, a Câmara Municipal e processos na Justiça, mas nada faz baixar o valor? Porque cada um faz sua parte. Eu, como vereador, como delegado do consumidor, faço a minha parte, não tenho medo de sindicato, não tenho medo de proprietário de posto. Meu papel é esse. Quem tem medo? Não, acho que ninguém. Agora, logicamente, que depende do judiciário. Espero eu que o judiciário tenha coragem de meter a caneta, indiciar, prender, enfim, abaixar os valores dos preços. É o que a gente espera, né? Uma decisão judicial em cima disso que foi levantado pela Polícia Civil. Eu quero agradecer a participação do senhor Antônio Carlos de Lima, que é advogado do Sindiposto. Boa tarde, senhor. Obrigado. E também ao Eduardo do Prado, vereador, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Goiânia. Boa tarde, senhor. Eu que agradeço aqui a oportunidade de dizer que, consumidor de Goiás, nós estamos ao lado de vocês.